Mas acho que uma coisa que o Lucas Mussetti falou e eu preciso falar sobre isso também é o quanto o Orlando vem se mostrando inseguro, né? Ele não tem um time até agora. Não existe o time. Qual é o time titular do Orlando? A gente não sabe, porque são mudanças frequentes a cada jogo. Beleza, a gente estuda adversário, vai vendo jogo a jogo, mas não tem um plano que você veja, não, realmente esse é o time titular do Orlando. Hoje a principal mudança foi o Bruno Oliveira, né, já que o Carlos Sanches está suspenso. E aí Bruno Oliveira ressurge da cinza, sendo que ele não tinha estreado com o Orlando Ribeiro, né? Essa foi a matéria que o Lucas deu nessa semana, que ele atuou como estreante com o Orlando. Mal aproveitado, né? Porque o time coletivamente foi muito mal, mas o Bruninho estava completamente perdido no esquema que o Orlando montou ali. Mas é impressionante quanto o Orlando ainda se mostra inseguro, ainda a essa altura do campeonato, né? Ele já teve, como eu falei na live anterior, já teve esse período de adaptação. Não tem mais como tolerar esse tipo de coisa, sabe? Por exemplo, as substituições. Gente, como você vê o Cara, time sem nenhuma intensidade, sem nenhum momento coletivo bom, triangulações, chegada, mano, é tudo. Foi o que o Lucas tem falou, foi nada. Ângelo, toca no Ângelo e tenta. Então, assim, O Santos tem substituições nada. horrorosas, horrorosas, horrorosas. Não ajudou em nada, o time não voltou a ficar seguro, não atacou. Praticamente foi, na verdade, ficou ainda mais a defensiva contra um Avaí, gente. É absurdo, assim, absurdo. Acho que a revolta é o que mais fala nesses momentos, porque o Orlando não tem como apresentar esse tipo de trabalho dentro do Santos. Ele já era um interino, ele conhece os jogadores, ele já teve esse período de adaptação. A essa altura do campeonato, em um jogo contra o Avaí, tipo, o que se espera em um jogo desse? Então, o Santos jogou mal, o Santos teve substituições muito, muito, muito ruins. Ele teve que substituir no início do primeiro tempo por causa do Felipe Jonathan, colocou o Lucas Pires, que não vinha jogando. Então, ainda assim, beleza, tem algumas ressalvas, mas, cara, as substituições com o Juan, o Luan, o Sandri novamente, beleza, entrou. Mas tem substituições que são. Você fica. Não, mentira que ele tá fazendo isso. É sério que ele vai colocar esse cara de novo pra ver que vai dar errado de novo. E sim, é o que ele faz. Ele É, insiste, Gabi, ele peita, ele tenta e dá errado novamente. Mas hoje, assim, passou da conta legal. a gente. Eu tenho feito isso, né? Eu tenho uma anotação aqui que eu enchi É uma página a anotação depressiva, né? da live passada. Eu anotei uma página de incoerências do trabalho do Orlando Ribeiro, né? Citei vários exemplos aqui, vocês devem ter visto, senão vocês procuram, mas é aquilo. O cara vai titular, nem entra, fica 5 rodadas sem ir pro banco, volta titular. Johan Julio titular, hoje nem foi pro banco. Hoje Bruno Oliveira titular, que não tinha jogado 1 minuto com o Orlando. O que o Bruno Oliveira fez em um treino, Gabi? O Santos teve um treino antes de enfrentar o Avaí hoje. Ele tem que ter feito 25 gols num treino para ter a primeira chance depois de não entrar nenhum minuto. O que o Luan fez? O Luan não fica, gente. O contrato do Luan termina agora, na 38ª rodada, e ele volta para o Corinthians. O Luan não está pensando no Santos. O Santos, a diretoria, não está mais pensando no Luan. Por que o Luan entra? O Carabarral faz gol contra o Flamengo, é titular e não entra hoje. Então, assim, pera, tem alguma coisa muito errada, cara. Muito errada. Eu tenho tentado entender, conversado com essas pessoas, para saber se Orlando justifica esse tipo de decisão. Porque, assim, a gente imaginava nesse último treino, único treino antes do Havaí, que a dúvida seria, sei lá, Madison ou Natan, Carabarral ou Lucas Barbosa, talvez. O resto tá meio esqueletado, né? A gente imaginava. E ele me vem com o Madison, que não renova, para deixar o Natan no banco que o Santos comprou. Ele vem com o Bruno Oliveira titular. Ótima chance para o Bruno, mas não nesse contexto. O cara não vai jogar do nada depois de 3 meses sem atuar. É muita pressão no moleque que veio da Caldense. O Luan entrou sem nenhuma vontade, tá nítido no rosto dele. O cara chutou aquela bola falando, deixa eu chutar aqui. Então assim, cara, tá tudo muito errado. Eu tento entender, mas de fato eu não consigo. E pode ser uma frase forte, mas parece que o Orlando sorteia o time. Que ele tem os 7 e 8 ali que são básicos, Luiz Felipe, o Bauerman, o Camacho, o Felipe Jonathan, o João Paulo, o Ângelo e o Marcos Leonardo. 7 e 8 ali. E o resto ele sorteia, porque não é possível o que ele fez hoje. Eu não sei se o Braga teve algum problema físico, o Lucas Braga. O Santos não nos informou nada, então acredito que tenha sido uma opção técnica. Ele colocou o Lucas Barbosa de ponta esquerda. O Barbosa é segundo volante na base, que virou meia e na copinha foi bem de ponta direita. O Barbosa entrou como ponta esquerda. Ele tira o Fernandes, que tem amarelo, mas o Fernandes toma amarelo porque o elenco está desprotegido. O time não marca direito. Ele precisa fazer as faltas que ele faz. Aí depois ele vai, mantém o Camacho, tira o Camacho e termina o jogo com 200 atacantes e o Avaí pressionando. O Juan não consegue dominar uma bola, gente. Então, assim, cara, eu não quero me alongar muito, porque vai parecer perseguição.
Mas é inexplicável o trabalho do Orlando Ribeiro. Ele teve uma grande chance na mão. E desculpa, um técnico que está na primeira experiência como profissional, ele tem que fazer o simples. Ele tem que fazer o básico. Ele não tem que ousar. Ele não tem que inovar. Ele não tem que fazer o que ele tem feito. O que ele tem feito me parece uma irresponsabilidade. O Santos não merece estar na Libertadores por um monte de erros antes do Orlando. Mas o Orlando terminou com qualquer chance que o Santos tinha por pura teimosia. Porque, por exemplo, o Maddson ser titular, não existe justificativa no mundo. O Natan tá mal, o Natan não tá jogando legal, o Natan se esperava mais. O Maddson tá saindo, a torcida odeia o Maddson. O Maddson não faz nada de diferente. Pelo contrário. Então, assim, um erro crasso do Maddson no gol do Avaí, ponto final. Então, assim, a gente poderia estar falando das atuações individuais dos jogadores, os jogadores não chamando responsabilidade. Mas o Orlando tá trazendo toda a responsabilidade para si, porque ele tá errando em tudo.